confrades e confreiras. É uma alegria muito grande estar aqui e falar sobre essa temática. Eu estou num momento muito difícil, porque eu estou recuperando da minha mulher de 4 meses de doença, e o meu irmão Ednildo, que é médico, encontra-se severamente doente. Estamos trabalhando para ver se conseguimos caminhar e ter uma solução. A alegria que eu tenho de falar sobre esse assunto pertine a partir de um quadro que eu aprendi a assistir bem antes de eu ir embora para os Estados Unidos para fazer o doutoramento. Então eu devo dizer que inicialmente eu tentei várias vezes e fui rechaçado várias vezes por muitos colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro e da América Latina. Aliás, os professores de São Paulo diziam que eu devia primeiramente esgotar as minhas possibilidades no Brasil, e depois sair. Recebi até cartas a respeito disso, eu tenho as cartas guardadas. Mas a minha ideia inicial era de trabalhar com o professor Raymond August. Ele tinha acabado de realmente se tornar célebre pela capacidade dele de propor esta teoria, conforme vocês vão ver. Quando eu cheguei lá, depois de uma longa viagem, em que eu não tinha bolsa de estudos, eu tinha um emprego de 20 horas na UFC, que há pouco tempo eu tinha feito concurso, e tinha 2 crianças que não puderam viajar comigo, porque a minha mulher já estava com mais de 5 meses de gravidez. Então foi um começo assim muito difícil, mas cheguei até lá. Tem muitas histórias aí pelo meio. Então, beta-bloqueadores adrenérgicos, 55 anos de lições e prêmios Nobel. Vocês vão observar um fato muito importante. Como uma pessoa fazendo experiências em um ambiente relativamente difícil e simples é capaz de ser engenhosa, de ser autêntico e de desafiar aqueles que não o aceitaram inicialmente. Em 1948, em maio, August propõe a revista American Journal of Physiology, primeira versão do seu trabalho. O trabalho hoje é aclamado em todo o mundo. Nos anos 60, o trabalho dele já tinha 2.000 citações. E quase todas as citações, elas nasceram da negação da sua teoria. De certo modo, muito parecido com a história que, aliás, eu não combinei com o João. Não combinei. Então vamos ver aí, vocês vão ver como isso se desenvolveu com o tempo. Em essência, eu vou falar inicialmente sobre o receptor adrenérgico. Quem ainda teve aula em quimógrafo, é o papel esfumaçado. Papel esfumaçado, esse de um traçado de útero, separa, isolado. E eu quero dizer a vocês que o Dr. Galmo de Araújo, muitas vezes, ia de tarde dizia, no laboratório que tínhamos lá numa pequena sala onde funcionava o antigo biotério, ele ia ver esses úteros de coelhos sendo estudado por nós e repetindo, de certo modo, essa experiência muito interessante. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês que o útero de coelho, quando ela é sensibilizada com hormônios estrogênicos, isso aí foi uma observação nossa, ela adquire a capacidade de reagir à contração muscular com muito mais intensidade. Daí foi a primeira observação que eu tive de que o útero, ele poderá ser estimulado
por agentes inteiramente de natureza endócrina. E grande parte do meu trabalho durante vários meses foi nesta sequência. O outro ponto, o painel segundo, isso aqui é tirado do trabalho do Ahlquist original. No segundo ponto, você vê um receptor alfa-adrenérgico produzindo a contração, e aqui embaixo vocês têm a ação de um receptor agonista e um receptor antagonista. Por conseguinte, a ideia de que um dependia do outro. Aqui, claramente, tinha sido verificado que a adrenalina, ela tinha um fenômeno que era desenvolvido e se dava até dentro das escolas médicas, aulas sobre esse assunto. Chamava-se inversão adrenérgica, em que você, quando usava adrenalina, só o que se conhecia era o efeito de cima. Esse efeito aqui. Eu não quero esse. Esse efeito aqui, ó. E esse aqui é a mesma preparação, tendo um bloqueio, que na época era um bloqueio desconhecido, sabia-se da origem, e que era, na realidade, um bloqueio alfa-adrenérgico. Significava isso que quando você usava a adrenalina, se você bloqueava um, o outro ficava liberado. Então o receptor beta-adrenérgico já estava ali presente, mas ninguém conhecia, nem ninguém diferenciava. Então esse é um ponto muito importante desse processo. Aqui Ahlquist, nos tempos em que ele fez essa proposição, ele era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, e depois ele já bastante idoso, por ocasião do tempo em que ele foi anunciado na revista Time por ter ganho o prêmio Lasker, o maior prêmio na área das ciências médicas nos Estados Unidos. E quase todos eles chegaram a apresentar resultados muito interessantes quando começaram a avaliar essa grande descoberta. Essa descoberta está um pouquinho pequena aqui, eu tentei aumentar, porque isso aqui é do original do trabalho dele, no Departamento de Farmacologia da Universidade da Geórgia. Agasta, naquele tempo, essa universidade tinha o melhor departamento de fisiologia dos Estados Unidos. E lá, então, um outro indivíduo, que era o chefe dele, o professor William Hamilton, fez a primeira determinação do débito, do débito sanguíneo através do princípio de Fick, ou seja, através das técnicas de hemodiluição. E é a partir daí que ele começa a trabalhar e usa até essa metodologia para poder fazer essas experiências. Mas só quero que vocês atentem que o que ele testou, e esse teste, olha aqui, a resistência vascular renal, a resistência vascular mesentérica, a resistência femoral, a resistência, a pressão em gatos, né? Hoje, se eu fosse fazer isso com a quantidade de gatos que tem aqui na reitoria, eu estaria bem, porque hoje é difícil. Os efeitos pressores em cães, os efeitos pressores em coelhos. Isso aqui é o cardiovascular, quase todos de natureza estimulante, agonista. Aqui continua esse mesmo, mas pelo lado vasodilatador. E aí ele usava uma substância de benamina, que era um bloqueador, atualmente conhecido como um bloqueador alfa-adrenérgico. Depois no biocárdio ele continuou perfundindo o coração de coelho e do gato, e também no cão. Aí ele foi para o intestino, ele veio para o útero, que vocês já viram, trabalhou depois no ureter, trabalhou no músculo dilatador da íris, né? É muito interessante, porque ele é muito rico em agonistas alfa, e trabalhou com a membrana nictitante
principalmente do gato, que é aquela membrana que cobre os olhos quando ele quer ficar na janela interior dele. Mas olha a quantidade de tecidos que ele experimentou. E ele saiu fazendo medidas de cada uma, atribuindo valores, de certo modo, homogêneos, mas aleatórios para cada um desses estudos. Analisando todos esses tecidos, ele só dispunha de um efeito, o efeito estimulante agonista, porque ele não tinha nenhum antagonista. Ele trabalhou durante 10 anos e testou mais de 600 substâncias que fossem capazes de bloquear esses efeitos. Quando você trabalha com um receptor, você sempre tem que... O agonista faz aquele receptor ser disparado e o antagonista faz aquele receptor ser bloqueado. Por conseguinte, a grande descoberta dele constou sobretudo da competência de tirar do próprio agonista o possível efeito antagônico. Eu achei isso a maior genialidade dele. Como consequência desse trabalho, surgiu uma outra questão muito importante, que foi o conceito de que quando você encosta uma substância na membrana celular, quando você faz isso, o que é que acontece? Você tem uma substância que chegou na membrana, ela estimulou aquela membrana e passa uma mensagem para dentro da célula. Graças a essa descoberta dele, o professor, que está aqui a sua foto, Earl Sutherland, começa a pesquisar o conceito de que havia, da membrana para frente, um segundo mensageiro. Eu estou procurando ser o mais simples e mais didático possível. Se vocês tiverem dificuldade, me avisem. Então, Earl Sutherland, que eu tive o privilégio de conhecer, professor August, no ambiente que ele criou, passou a ser uma espécie de meca, em que muitas pessoas iam lá visitar, trocar ideias, mesmo naqueles momentos agônicos, em que ele praticamente só recebia citações de pessoas que não acreditavam. As pessoas publicavam para dizer que não acreditavam. Mas, enfim, essa é a humanidade. Este foi exatamente que na aula dele, inaugural, da comissão do Prêmio Nobel, ele diz que sem aquela descoberta do professor August, que seria o primeiro mensageiro, na membrana para dar a resposta, ele não teria pesquisado dentro da célula esse segundo mecanismo que passa a ser o segundo mensageiro. Eu tive a oportunidade de conviver com ele quando ele ainda era um professor, chairman, com muito equilíbrio, porque ele trabalhou com um indivíduo e a esposa de alto valor, reconhecido naqueles tempos em todos os Estados Unidos e no mundo saxônico de uma maneira geral, e foi o grande professor de bioquímica da Universidade de St. Louis, em Missouri. E esse professor, então, juntamente com a esposa dele, foram exatamente aqueles que deram treinamento para ele. Deste laboratório, deste professor lá em St. Louis, sai então essa primeira grande descoberta dele, conforme veremos mais na frente. Então, vamos ver aqui os estudos do mecanismo de ação hormonal. Nessa época, eu tive que estudar muita endocrinologia, todo o passado, para poder acompanhar esse novo campo que estava surgindo. E então vocês veem aí, que está aqui, ó, AMP cíclico. É essa substância que ele descobre e que ele testa, né, em vários sistemas, e conseguiu medir e marcou o início do chamado segundo mensageiro. Aquilo que uma substância de natureza endócrina é capaz de infligir
àquela membrana e como essa membrana se comunica com o interior da célula para dar as respostas. Aqui nós vamos ver um outro indivíduo que foi colega dele lá no laboratório de Missouri, que é a descoberta da transformação da fosforilase B, quando ela é ativada através dessa substância que ele isola, que é exatamente o AMP cíclico. E como a fosforilase A se ativa para a fosforilase B, que são duas enzimas de natureza hepática, e que ninguém sabia exatamente o que ela fazia uma fosforilação, quer dizer, você botava um grupo fosfato de uma molécula para outra, ou mudava. E então, é nesse contexto que quando ele isolou o AMP, que ele acrescentou, ele ativava a fosforilase A e transformava a fosforilase B. Então aí realmente é uma descoberta muito importante e que marca o conceito de segundo mensageiro. Eu me lembro, eu e o Renan, quando o Renan me chamava às vezes para participar das aulas dele, quando a gente estudava os releasing factors, né? Ele sempre me chamava e eu falava um pouco sobre isso. Então, isso aqui é a primeira, isso aqui é a aula dele, parte do que ele apresentou na aula dele, e é nesta aula que ele diz que sem esse desenvolvimento não teria sido possível entender no fígado essas reações. Aqui é um outro passo. Eu não tive nenhum contato com o grupo de Missouri, a não ser bem mais recentemente. Mas aqui é Sir James White Black. Vejam que é white, que é branco, e black, que é escuro, né? White Black. O Dr. Black vinha dar aula para nós lá no curso de pós-graduação, ele vinha da Inglaterra, e eu achava que ele vinha só dar aula para a gente. E era muito interessante, porque ele era um excelente professor. Saía de Londres e vinha para lá para dar aula. E quando eu vi, era mais ou menos essa foto, há cerca de 3 anos atrás, quando ele foi dar uma conferência num dos congressos que eu todos os anos assisto, ao congresso da FASEB. Então, ele faleceu e desenvolveu o outro lado, que é exatamente o propranolol e o pronetalol. Ele ficou desenhando essas moléculas desde 1950, achando que se encontrássemos um bloqueador beta-adrenérgico, seria uma revolução em toda a medicina, principalmente na cardiologia. E foi assim que ele isolou essas duas substâncias, o pronetalol e o propranolol. Renan encontrou comigo aqui no corredor e nós estávamos discutindo isso. E o Nogueira deve se lembrar também desse quadro, quando nós pegamos um paciente com miocardite grave, de natureza contagiosa, o pai já tinha morrido e o filho estava em processo de morrer. E foi a primeira vez no Ceará que nós empregamos propranolol. E o propranolol salvou aquela pessoa. Pena que naquele tempo a gente não tinha interesse em fotografar, em levar, etc. Agora, o que é esse pronetalol? É um parente muito próximo do propranolol. E eles resolveram fazer uma experiência farmacológica muito conhecida, que é uma experiência com os próprios alunos. Os alunos tomariam propranolol e receberiam um pagamento, e em decorrência daquilo eles iriam medir a pressão, acompanhar a atividade cardíaca, fazer um eletro, etc. Então esse é considerado a fase 1. A substância tinha pouca toxicidez, e aí eles fizeram esse teste. Aliás, ela era uma substância, e eu ainda tenho um pouco dela, extremamente ativa, pronetalol. E aqui a gente vê a diferença dessas substâncias na pressão sanguínea e na frequência cardíaca. Então, Black, Dungan
and Shanks publicaram isso aqui e saiu no British Journal of Pharmacology. Olha aí, o Renan, 1965. Essa aqui é a fase pré-clínica, no caso aqui desenvolvida em gatos, mas também em cães. Essa outra, bem, o Dr. Black tirou o Prêmio Nobel de Medicina logo depois, né? Ao lado de mais 2 pessoas. O passo seguinte vem mais à frente. O professor Robert Lefkowitz com o Brian Kobilka tiraram o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, porque eles descobriram, tiveram uma maneira de simular o encosto da substância na parede e, através de catando célula por célula, eles puderam verificar o momento exato em que se gerava o segundo mediador. Isso foi feito agora há pouco tempo, há cerca de 6 anos atrás. Eu conheci o Dr. Lefkowitz, mas não conheci o Kobilka, que é muito mais jovem, mas foi ele que fez a experiência mais difícil. Vejam que nós já temos aí 3 prêmios Nobel, 4, agora 5. Vamos à frente. Bem, uma breve história de uma outra descoberta, dependente também dessa sequência de virtuosos médicos, quando elas são apontadas corretamente para direções importantes. De 1970 até os dias praticamente atuais, porque o Lefkowitz ele é ainda da nossa geração, em 1970 ele descobriu uma coisa muito interessante: radioligantes, uma maneira de você botar uma molécula em contato com carbono 14 ou então com trítio, e aquilo radioativamente você é capaz de depois seguir a sequência onde ele se liga em outras substâncias dentro da célula. Quando ele fez isso, ele foi capaz de, pela primeira vez, detectar os subreceptores, ou os receptores consequentes àquela descoberta original. Foi a primeira grande descoberta médica que convalidou todo o trabalho do Ahlqvist. Mas nessa altura já tinha sido descoberto o primeiro beta-bloqueador, que foi o propranolol. Descoberta essa que completou agora 55 anos, porque até em 1950 ele começou a fazer experiências, mas até ele começar a usar, ele demorou quase 10 anos. E o primeiro uso dele foi para tratar angina pectoris. Foi a primeira patologia que ele usou com um sucesso extraordinário, que as pessoas passaram a tomar propranolol e puderam conviver com aquela angina. Nós não estávamos muito longe até desses modernos tratamentos que vai desde o cateterismo até alguns incidentes que nós vimos recentemente. Então, ele fez uma coisa muito interessante com o primeiro aluno dele, o Lefkowitz. Olha lá, que ele tritiou H3 a dihidroergopriptina, que é um bloqueador alfa-adrenérgico. E foi exatamente isso que ele documentou e fotografou através da microscopia eletrônica. Estou procurando fugir um pouco do molecularismo, para não criar muita dificuldade para aqueles que não pudessem entender. Está aqui o receptor beta 2. O receptor beta, ele ficou conhecido porque logo depois se descobriu que tinha uma pequena variante dele, que era o beta 2. E aqui está a professora ali, que é da área da asma. Agora que só olhando. Então, só captando. Por que ele fez isso? Ele publicou esse artigo na revista Science. Olha aqui o que é que ele publicou: clonagem
sequenciamento e expressão do gene que codifica nas plaquetas humanas o receptor alfa-2 adrenérgico. Por que ele usou plaqueta? O que a plaqueta tem diferente das outras células? Ela não tem núcleo. Então era mais simples ele usar a plaqueta, porque a plaqueta não tinha os elementos genéticos que pudessem ser contaminados do núcleo. Então, com isso, já reparem que o Kobilka já está ali com ele. E é essa experiência que pela primeira vez separa e faz o sequenciamento